Meus irmãos, vamos para o segmento do nosso estudo no livro de Gálatas. Nesse momento, nós vamos fazer só uma reflexão da linha introdutória do passado. Nós sabemos que a carta ela foi escrita para refutar aqueles que estavam querendo descredenciar o apóstolo Paulo. E a carta dos Gálatas foi escrita exatamente para deixar Paulo em maus lençóis, quando Paulo pregava que é pela fé em Cristo Jesus que era salvo. E alguns profetas lá, falsos profetas, falsos mestres, estavam dizendo que deveria se acrescentar à lei de Moisés. Então, 3 pontos aqui. A carta foi escrita para opor-se à influência dos mestres dos judaizantes, que procuravam destruir a autoridade de Paulo. Segundo, para refutar os seguintes erros que eles ensinavam. Primeiro erro que eles ensinavam, que a obediência à lei misturada com a fé era necessária para a salvação. B, que o crente é aperfeiçoado e seria aperfeiçoado não só pela fé, mas também pela guarda da lei. E a carta foi escrita, em terceiro ponto, para restaurar os Gálatas que haviam caído, deixado a graça de Deus pela fé. Então, esta é a questão. A carta de Gálatas foi escrita exatamente para isso, para refutar os falsos mestres e mostrar para os Gálatas que eles precisavam manter-se na fé e não havia necessidade de manter-se na lei. Nesse momento, Paulo, então, vai falar o seguinte, vai chamar a atenção dos Gálatas, porque Paulo vai chamar a atenção dos Gálatas para que eles verdadeiramente, de fato, não se desviem do evangelho anunciado por ele. Paulo vai mostrar que é fundamental, que a autoridade que ele tinha para pregar era atestada pelo próprio Espírito Santo e que através dos frutos do Espírito Santo e do seu ministério e também pregado pelos apóstolos, é que os Gálatas deveriam se associar e continuarem firmes. Eles não deveriam se afastar de forma alguma. Aí Paulo escreve e fala sobre a inconstância dos Gálatas. Capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, Paulo aqui está fundamentando o valor da sua pregação. Ele está valorizando a sua pregação e dizendo, olha, o que eu preguei para vocês é consistente, é algo absolutamente verdadeiro e o necessário para que vocês guardem e se revistam deste poder para darem seguimento à vossa fé e a vida cristã de vocês seja uma vida vitoriosa. Paulo está dizendo, vocês ouviram qual foi o meu procedimento, vocês viram o meu procedimento, os judaizantes. Ou seja, Paulo foi grande perseguidor do evangelho. Vocês viram como eu quero, mas eu me voltei para Deus e ao me voltar para Deus, me descortinei pela fé à vontade de Deus. Então, meus queridos, Paulo está dizendo para os Gálatas, não é admissível que vocês, começando pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, vocês agora retornem, deixem, se disponham a não ouvir as verdades que vos ensinei.
Então Paulo, ele revela o seu propósito de trazer e de combater os falsos profetas com relação aos mestres judaizantes que estavam desejando que os gálatas, gentios, que não guardavam a lei, que agora deveriam guardar e juntar a fé. Junto à fé deveria estar a lei de Moisés. Então Paulo ele combate isso. E Paulo diz que esses judaizantes, esses mestres, estavam apenas perturbando a mente, confundindo os ingredientes da fé, do amor na pessoa de Cristo Jesus. Então Paulo chama a atenção dos Gálatas. E outra, Paulo vai dizer, se alguém, até um anjo dos céus, descer e vos pregar outro evangelho, seja considerado anátema. Anátema, meus irmãos, é aquela pessoa que deve ser banida, deve ser excluída. É aquela pessoa que verdadeiramente está contrária à verdade. Então, esta pessoa, ela não deve fazer parte do regimento daqueles que estão guardados na fé, vivendo pela fé. Seja considerado anátema, seja descredenciado no meio de vocês, seja retirado, seja excomungado. Não tenha comunhão com eles e nem eles tenham comunhão com vocês. Seja considerado anátema. Expulsem esta pessoa, expurguem esta pessoa, condenem esta pessoa. É uma pessoa condenada porque está indo de encontro à verdade. Então, Paulo, ele chama a atenção. E Paulo, mais à frente, vai dizer o seguinte: o evangelho que eu vos preguei é um evangelho de verdade. Ele vai dizer, ele vai compactuar lá no capítulo 1, ainda no verso 10 ao verso 24, ele vai chamar a nossa atenção. O evangelho que Paulo recebeu e pregou é um evangelho de fato, de verdade. Ele diz, porventura, procuro eu, agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque eu não o recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento em outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a desvastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, Paulo chama a atenção dizendo, ele fala bem claro, a mim me foi revelado a graça de Deus, o poder de Deus. Então, Paulo chama a atenção dos Gálatas para que eles não se desviassem da verdade do Evangelho, que eles não se colocassem na disposição de ouvirem os falsos profetas e que eles não se preocupassem de forma alguma em se deterem e compactuarem com a lei de Moisés. Ela não podia ser menosprezada no sentido de ignorada. Ela teve o seu tempo, ela teve a sua manifestação. Mas neste momento, quando Cristo está presente, quando Cristo é anunciado, quando Cristo derrama o seu sangue por nós, quando Cristo mostra a verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida para os céus, e que ninguém vai aos céus se não for por Ele, então Jesus é superior à lei. A lei nos mostra verdadeiramente o espírito de obediência que devemos ter para com as coisas de Deus. E Cristo nos mostra o caminho para chegar aos céus mediante a fé nele. Então Paulo está dizendo, ó inconstante Gálatas, por quê? Porque vos afasteis da verdade que vos anunciei. Voltem, considerem esses mestres perturbadores, expurguem eles do vosso caminho. Não permita que a mensagem que eles estão trazendo faça viver vocês nela. Não vivam nela. Apartem-se dela. Hoje, o necessário é viver pela fé. O homem é justificado pela fé. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, justificados, pois, pela fé,
temos paz para com Deus mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo dá seguimento a isso, meus irmãos. No capítulo 1 ele mostra isso. Ele mostra claramente que a verdade está na autenticidade da fé em Cristo Jesus e não na lei. Então Paulo, ele vai mostrando para nós essa questão de viver pela fé, que é importantíssimo viver pela fé. Para a liberdade, ele vai dizer mais à frente, para a liberdade Cristo vos libertou, e não useis da vossa liberdade para outra vez dar visão e dar vazão à carne. Então, neste segundo estudo, irmão, neste segundo encontro, é isso que nós devemos pensar. Hoje também, nós não podemos adquirir determinados conhecimentos da justificativa de fé e de preservações de alguns valores, se não for o valor do Evangelho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É ela que nos dá a condição de sermos instruídos. Paulo, ele vai falar em todo o tempo para Timóteo, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. No estudo de Timóteo está explícito isso, quando ele diz bem claro que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra que há de ser feita na face da terra. A palavra de Deus diz, Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, meu filho na fé, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E ainda diz mais, verso 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então não devemos dar crédito às palavras que não justificam que é pela fé em Cristo Jesus que nós seremos resgatados. A lei teve seu objetivo lá, mas a fé tem hoje a sua condição de nos dignificarmos diante de Deus. É pela fé que se vive. E sem fé, a palavra de Deus diz, é impossível agradar a Deus. Então Paulo chama os Gálatas a atenção. Não permitam que esses perturbadores descredenciem vocês, desvalorizem vocês e levem vocês a esta perturbação e, através dessa perturbação, a deixarem o rendimento e as providências de Cristo que vem pela fé no Salvador, que é Cristo Jesus. Pois ele derramou o seu sangue por nós. Paulo vai falar isso. Quanto a mim, ele vai dizer, quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove a ele me revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção. Não consultei carne e sangue. Então Paulo diz que toda a sua revelação, toda a sua pregação veio do alto, veio de Deus, e que estava sendo agora trabalhada, equilibrada pela pessoa do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, assim como os Gálatas precisavam permanecer na fé e pela fé compactuarem e se deixarem administrar pelo Espírito Santo de Deus, eles deveriam guardar a palavra de Deus. Tomemos cuidado quanto a isso, porque nos nossos dias aparecerão falsos profetas, aparecerão falsos líderes que vão querer agradar os nossos ouvidos, que vão querer agradar aos nossos olhos, que vão querer manipular a nossa mente. Se você não estiver bem preparado pela fé e mediante a palavra de Deus, certamente você poderá ser um alvo fácil, uma presa fácil. Então, por isso que estudamos a palavra de Deus, por isso que devemos meditar na palavra de Deus. Neste segundo estudo, Paulo chama a atenção dos Gálatas. Não sejam inconstantes, mas sejam constantes. Não sejam vacilantes, mas sejam verdadeiramente fiéis e perseverantes.
na pessoa do Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Que Deus nos guarde e que Deus possa ter contribuído nesta manhã com este estudo, para que a sua vida seja verdadeiramente uma vida vivida pela fé. O justo viverá pela fé. Viva pela fé e você será uma pessoa bem-aventurada. Que Deus nos abençoe. Seja constante. Persiga Jesus pela fé.